Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café com Fé. Esse canal que foi feito para você, que você sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Então, coa a sua xícara de café e vem comigo ouvir mais uma história, um episódio que tá assim incrível. Você precisa conhecer a história da minha convidada que eu já vou apresentar a vocês. Antes, eu quero te dizer o porquê que o Café com Fé existe. Lá no livro de Lamentações, Jeremias, em meio ao caos que ele está passando, ele diz para si mesmo: devo trazer à memória tudo que me traz esperança. E o que traz esperança? As misericórdias do Senhor que não tem fim. Então, eu espero que você faça o mesmo. Traz à sua memória tudo o que te traz esperança. E hoje, nos dias atuais, o que tem te trazido esperança? A televisão? Filmes? Notícias? Não, jamais. Tudo que vai te trazer esperança é o que vem da parte do Senhor, porque é dele que vem as misericórdias. Então, passa aí sua xícara de café e vem comigo conhecer essa lindeza que eu tenho a honra e o privilégio de estar conversando hoje. E quero que você conheça uma parte da história dela. Daniele Mota, a minha amiga, nos conhecemos de uma maneira assim tão inusitada e foi uma conexão de alma, de espírito. E hoje eu tenho a honra de compartilhar com vocês a presença dela aqui. Dani, se apresente, minha lindeza. Cris, um prazer, uma honra estar aqui no seu programa, que já inicia com a palavra do Senhor, nos trazendo ânimo. É Uhum. uma honra para mim, muito obrigada. Eu sou a Daniele Mota, sou mãe de 3 milagres, e esse é o propósito de eu estar aqui hoje. Mas eu quero te agradecer pelo convite e a oportunidade de falar do meu Deus e de tudo que ele já fez por mim. Muito bem, Dani. Você também já iniciou falando que você é mãe de 3 milagres. Então, antes de chegarmos lá, eu quero que você fale dessa Daniele Mota. Daniele Mota, como que começou a história de Daniele Mota? Com o que você trabalha? Essas mil e uma funções de Daniele Mota. Diz pra gente, Dani. Eu comecei a trabalhar como CLT, né? Vim de uma família muito simples, Cris. É, Nos bastidores, contei um pouquinho da minha trajetória. Sou filha de mãe solteira, então minha mãe não me criou, ela me deu para os pais dela me criar. Então já comecei minha jornada de trabalho com os 11 anos de idade, ajudando as donas de casa a lavar quintal e correndo atrás do meu, né? Uhum. Afinal, eu era uma filha agregada na casa dos meus avós. Então, para me ter uma roupa nova, alguma coisa nova, eu teria que conquistar com as minhas próprias mãos. Tive muito amor, mas como eu te falei, não foi um amor assim, foi um amor meio arrancado, sabe? E lá desde criança eu queria mostrar para mim mesma que é possível ter uma família de verdade, onde tem um pai, uma mãe e os filhos. Porque quando eu entrei na casa da minha avó, eu fui aceita, não querida. E aí você fala, nossa, mas será que ela tem essa raiz de rejeição? Não é sobre a rejeição, é sobre como você vai lidar durante a sua vida, sobre a sua jornada, sobre o que fizeram com você. Ninguém define você. As situações não te definem. Você escolhe o que vai ser a sua trajetória. E desde muito cedo, eu não tive pai. Então eu falava, nossa, eu queria tanto ter um pai lá na escola, festa de festinha do Dia dos Pais, Dia das Mães. Uhum. Eu tinha um avô muito querido que faleceu quando eu tinha só 7 anos. Então eu tive um amor paterno por muito pouco tempo. E foi tão bom que foi a minha referência para sempre, Masculina. para sempre. E, e Deus foi me confirmando na minha trajetória, eu ainda não cristã, que Ele era o meu pai. Uhum. Ele havia me escolhido. Desde o ventre da minha mãe, nada era por acaso. A minha história não é por acaso. Trabalhar desde os 11 anos não é por acaso. Hoje eu sou empresária, dona de alguns empreendimentos. Tenho hoje um conforto financeiro, mas foi por muita garra. Muita Uhum. garra, minhas escolhas. Eu Sim. sempre falo, a gente tem uma escolha. Deitar e chorar por muito tempo ou deitar e chorar só um pouquinho. A gente pode chorar, gente, mas não pode ficar muito tempo se Uhum. lamentando. E aí, dando um salto muito grande aí na minha história, eu com 14 anos já fui morar sozinha, já fui
pagar meu aluguel, correr atrás das minhas coisas e trabalhar mesmo para ter uma vida diferente do que tudo que eu tinha tido até então. E na hora que você sai pro mundo, que você acha que o que estava ruim pode ser ainda pior, né? Uhum. Porque agora você não tem mais uma proteção, Sim. você tem que lutar. Mas aquele desejo latente de ter uma família sempre me acompanhou. Então, Dani, deixa eu só recapitular aqui, porque quando eu perguntei do trabalho, do que a Dani faz, da ocupação da Dani, você voltou naquela Daniele lá de 11 anos que começou a trabalhar. Essa Exatamente. Daniele, você já vai mergulhar na tua história, mas a Daniele hoje, consultora de imagem, eu quero que você faz assim, ó, Dani, eu acho que vai ficar melhor você falar do que você faz hoje e voltar lá. Então, Entendi. hoje você é consultora de imagem. Perfeito. Hoje eu sou estrategista de posicionamento profissional. É isso. Consultora de imagem é a moça que faz a coloração pessoal, o personal stylist. Eu aprofundei nessa área, Ah, Cris. ok. Então, nos últimos 4 anos, eu tenho estudado a cada dia mais para aperfeiçoar ainda mais as minhas aptidões como consultora. Mas isso no seu ambiente de trabalho, ainda falando de posição de trabalho, você começou aos 11 anos. Desde os 11 anos eu Tá. trabalho. E hoje eu tenho um CNPJ mesmo para cuidar de empresárias, né? Então, assim, eu faço a coloração pessoal, personal stylist, personal shopper, o branding pessoal, ensino Sim. oratória, ensino sobre palestrar, como palestrar, storytelling, mas primeiro eu conheço o humano atrás do CNPJ que me procura. Tá. Então, eu estudei também terapia holística para ter uma pauta emocional, entender por que que ela não consegue, às vezes, falar sobre algo. Por Uhum. que que ela não consegue trabalhar sobre algum determinado assunto em detrimento de outro? Por quê? Porque tem algum emocional ali que às vezes barra ela. E por que que eu fui também mergulhar nesse universo também emocional? E eu fui para consultoria de imagem. Sim. Para quê? Para ganhar dinheiro? Não, eu fui para mim. Uhum. Porque depois de um momento que eu passei na minha vida, eu não conseguia mais passar um batom. Não conseguia mais pentear o cabelo, era só coque, tá, gente? Então era moletom numa reunião com o presidente. Uhum. Tênis, não tem problema você usar um moletom, desde que isso não seja uma causa emocional, Sim. desde que não seja um desleixo emocional. Então, essa Dani de hoje que eu tô compreendendo, que a gente Sim, conversou um pouco nos bastidores, tudo que você faz hoje tem a ver com o que veio vindo lá de trás da sua infância, exatamente, construiu essa Daniele hoje, exatamente. né? Qual é o nome que eu nunca consigo lembrar? Consultora? Estrategista de posicionamento profissional. Sensacional, é tremendo o que a Dani faz no Instagram dela, por mais que a gente não lembre o nome, mas é um trabalho assim minucioso e como sempre a gente fala aqui nos episódios do Café com Fé, né? Isso é muito comum com todas as mulheres, Dani. Eu entrevisto mulheres que têm 20, 30, 40, já entrevistei mulheres de 70 e poucos anos, mas é impressionante que o que nós somos hoje vem vindo sendo construído desde lá da infância. Então, Deus, ele não desperdiça tudo que a gente passou, né, Dani? Exatamente. Deus não desperdiçou nada do Nada. que aconteceu com você. E é o que eu sempre falo aqui: gerar testemunho dói. Dói. Dói bastante. Gerar testemunho dói. Então veio sendo construído, você precisou passar por várias coisas, né, para chegar nessa Dani hoje. Então vamos lá, mergulha. Essa Daniele lá atrás, que foi criada pela avó, né, e que aos 11 anos precisou trabalhar para se manter e aos 14 saiu de casa para pagar aluguel. Vai lá, volta nessa Daniele aí. E sempre nesse momento dos 14 anos era tudo muito muita escassez. Que naquela época eu não sabia que tinha uma causa, uma raiz emocional Sim. de você quebrar padrões. Aí depois de 20, 30 anos que a gente vai descobrir porque estuda sobre isso, né? E o meu comportamento sempre gerava mais escassez. Mas eu sempre tinha um quê de tipo, eu sou mais forte que isso. Sabe Uhum, aquela força interior? uhum. E aí eu passei vários momentos emocionais, relacionamentos, como toda adolescente ali querendo descobrir o mundo, né, gente? E passei vários momentos, mas eu entrei em. O primeiro momento que eu tive depressão foi no rompimento de relacionamento, lá na minha. Primeiro relacionamento. Uhum. E aí, eu vou falar dessa parte, para vocês entenderem que essa mulher empoderada que vos fala hoje, não é do dia pra noite, não é fazer um curso, não é só isso, são construções. Sim. Esses talentos lapidados com o passar do tempo formam essa força, mas não se perde a fragilidade também. É a Então, vulnerabilidade, né, Dani? nós somos mulheres.
empoderadas com fragilidades que existem ainda, tá, gente? Aham. Porque hoje na internet, Cris, é bom ressaltar isso que o empoderamento, É, Gente, nós somos mulheres, tá? é. A gente tem fragilidade, a gente chora. Tô com um lencinho aqui já preparada, tá? E aí, Cris, o que que aconteceu? A gente não fala de vulnerabilidade, né, Dani? Não fala, a gente só quer estar bem. É, Só bem. maquiada, linda, maravilhosa Exatamente. nas câmeras. E o dia a dia Exatamente. não é isso. No Não é dia a dia a isso. gente chora sim e temos vulnerabilidade sim. Exatamente, exatamente. Então, se permita chorar. Eu falo, mas não chora muito, só um dia tá bom. E aí, o que que aconteceu? Nesse primeiro momento ali, desse rompimento de relacionamento, eu descubro que eu tenho depressão. Ter depressão não tem cura, tá? Pela medicina. Você trata, você oscila, você volta e você tem que cuidar pra sempre. Hum, Porque em qualquer momento você pode cair novamente. E aí eu descubro que eu tenho depressão porque eu tento suicídio. hum. Fico 26 dias na UTI, desenganada dos médicos, os médicos pedindo para que a minha mãe orasse para que eu partisse. E o médico fala assim: olha, se acordar, não vai falar, não vai andar, não vai. Situação neurológica comprometida. E como eu falei para você nos bastidores, eu não apenas acordei sem nenhuma sequela, mas acordei louvando ao Senhor. Eu não era cristã. E ali eu tava com 17 para 18 anos. 17 para 18 quando você Isso, tentou o suicídio. pela primeira vez. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso, Dani, porque isso foi há quantos anos atrás? Ah, muitos anos. Eu tô uma jovem, eu tenho 20. Brincadeira, eu tô com 41 anos, Cris. Então, você tinha 17 para 18, né? E Mais de 20 hoje, anos. é, hoje você é uma mulher adulta, mas eu acho muito válido ressaltarmos isso porque está muito comum. Hoje, o jovem que termina um relacionamento, ele acha que o mundo acabou, né? Exatamente. E vamos ter mulheres nos assistindo, homens, enfim, filhos, filhas, de várias idades, inclusive adolescentes. E até quem está não só adolescendo, mas também mulheres de 20 e poucos anos, de 30, e o suicídio, ele tá, não é divulgado, mas ele é muito presente, a gente está sempre Exatamente. escutando isso nas escolas, e assim, o namorado terminou, eu vou tirar minha vida, né? É, isso, eu queria que você falasse um pouco mais disso. Eu ganhei a oportunidade de viver o propósito de Deus na minha vida. Ele me deu uma chance e ele me deixou a cicatriz. Mas porque essa dor de você achar que a sua dor é tão grande, mas tão grande, insuportável, que você não quer mais viver. Hum, hum, E às vezes a pessoa que está nos assistindo agora, Cris, ela está passando um momento tão difícil. hum. Não é com relacionamento, às vezes é uma escassez dentro de casa, Sim, às vezes é um filho que está com droga, ou o marido que bate nela, sim. mas tem o pós. Esse momento que você tem o pós. Uhum, Se Deus não tivesse dado um basta à morte, ele falou não para a morte na minha vida. Eu uhum, escolhi morrer e ele escolheu vida para sim. minha vida. Ele sempre escolhe vida. Exatamente. Só que na hora da dor a gente não enxerga mais nada. Sim. E mesmo ali, eu não sendo cristã, eu não tinha conhecido a Cristo verdadeiramente, ele já havia me escolhido para um propósito maior. Uhum. E todos os meus sonhos ele já tinha visto lá na frente. Ele já está no amanhã. É. E eu vivi. E acordei com um louvor. Escrevi alguns louvores. Depois de 26 dias de UTI entubada. Sim, Sim. acordei com isso, Desenganada. desenganada. Aí Uhum. fiquei na casa de amigos meus, assim, fora da minha atmosfera habitual daquela época. Meus amigos me acolheram, falaram: você vai ficar aqui, você não vai ter contato com ninguém, nós vamos cuidar de você. Que é importante a gente ter amigos verdadeiros. Amigos Uhum. verdadeiros. Amigos que Jesus nos apresenta. E aí fiquei lá um tempo e fui viver a minha nova vida. E eu vou falar uma coisa bem, bem espiritual agora. Quando Deus te dá uma oportunidade muito grande, Hum. o inimigo vem com um manjar. Tô toda arrepiada. Ele vem com uma bandeja cheia de ofertas. Aquilo que você achou que queria, vem na oferta. E veio esse manjar. Uhum. Lembra o relacionamento que eu rompi e tudo, e quase morri devido a isso? Ele veio novamente. E eu estava um pouco mais forte e consegui sair dessa situação. Então, cuidado com os manjares. Às vezes a oportunidade que Deus tem para você às vezes não, sempre é maior do que Sim. você acha, do que você pensa, do que você é capaz de imaginar. E você pode cair e perder a grande oportunidade por emocionalmente estar envolvida por outras coisas. Porque, Dani, a Bíblia, ela diz em Romanos 12, né?
e não erra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exatamente, Cris. Glória a Deus por isso. Só que na hora que a gente tá sofrendo, a gente não consegue ver Sim, a boa, a perfeita perfeita e e agradável. agradável. Aí você fala assim, desculpa a expressão, mas boa, perfeita e agradável pra quem? Se tá É, doendo tanto. é. É pra nós mesmos, mas é no Uhum. amanhã. Você tá querendo agora, você tá querendo um Deus de já, um Deus de imediato, É, um Deus de WhatsApp, de Instagram, de curtida e like. E é. Deus não é assim. E passei por esse tempo. E aí o desejo latente de ter uma família, ele foi só Aumentando. maximizando, aumentando. E eu Uhum. chegava numa roda de amigas, nossa, como eu quero ter um marido e um filho, a casa cheia, uma mesa cheia e farta de crianças gritando, bagunçando. E não acontecia. E aí eu me relacionava e não acontecia. E aí chegou um tempo que a depressão voltou novamente. Ah, E eu falei, eu não aguento mais viver isso. E amigas minhas engravidando e Gente, eu estou te falando de 10, de 12, amigas de 20 anos vivenciaram tudo isso comigo e são amigas até hoje. hum. Então elas vê o agir de Deus na minha vida. Sim. E eu sempre trabalhando com mulheres, eu sempre falo o meu milagre, Cris. Porque às vezes a gente acha que é tão impossível que a gente está vivendo, que a gente Uhum. precisa às vezes até contar para nós mesmos nossos milagres, Uhum. lembrar, Sim, né, o que te traz ânimo. é. E eu falo pra. Às vezes chega uma pessoa, Dani, é impossível, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, eu consegui, você vai conseguir. Se Deus está com você e Ele está, Ele vai te ajudar nesse processo. Sim. Mas às vezes não é hoje. E você tem que esperar. E uma coisa que é legal falar também, Cris, que no processo eu conheci a Cristo. E quando eu mergulhei nas águas, Hum. eu ganhei uma nova vida diferente. Deus ali me dá a oportunidade de não percar mais. E eu tenho um relacionamento com meu esposo. E quando eu tenho o meu primeiro encontro com o meu namorado, que hoje é meu esposo, eu falei pra ele assim: olha, eu acho que eu não posso ter filhos, tá? Hum. Então, assim, se você quer ter filho, não sei se a gente vai conseguir ter filho. Já tava assim, desacreditada. Sim. Eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me batizado. E aí, uma vez, tinham feito uma promessa pra mim em 2007, que é um versículo do Salmo 128, que fala que a mulher será como árvore frutífera dentro do seu lar. Você fala, mas por que não acontece? Cadê as frutas? Não estou frutificando, Senhor. A gente começa nesse processo, Cris, de fé, a oscilar. Sim, A oscilar. Porque às vezes as pessoas pensam, ela viveu um milagre porque ela foi fiel o tempo todo, porque ela jejuou sim. todos os dias, É. porque ela nunca falhou, ela parou de pecar. Não, gente. A gente é humano. A gente tem o Espírito Santo todos os dias conosco, mas a gente é humano e a gente falha. E as Uhum. nossas falhas Deus já conhecia. Ele É. já sabia. E aí, Cris, eu me relaciono e falo isso pro meu esposo. E ele já orava há muitos anos por um filho homem. E eu já dando um salto aqui bem grande, tá, gente? E aí um dia eu tava bem desenganada assim. Eu falei assim: olha, amor, a gente é muito feliz juntos. E tá muito difícil. Tá muito difícil esperar a promessa. Eu vou num culto da nossa igreja. Eu cantava no coral, meu esposo tocava na orquestra. E uma missionária veio na nossa igreja e falou assim: ó, tem alguém aqui. Eu tava num processo, tá, gente? Parei de trabalhar. Fiquei num processo de 1 ano, Cris, em tratamento. Sim. Eu tinha falta de ferro no sangue, então jamais eu ia conseguir segurar um feto. Então tudo tem propósito. Deus estava cuidando da minha saúde para que eu conseguisse ter um bercinho seguro para os meus filhos. E aí eu tava nesse processo de tratamento, mas não tava acontecendo. E eu tava esgotada emocionalmente. Porque a gente toma muito hormônio para engravidar. E aquilo tava me dando uma pane, eu tava com medo de entrar em depressão. E eu falei pro meu esposo assim: é a última tentativa. Eu não quero mais tentar. Eu sou muito feliz com você. Você já tem filhas de um relacionamento anterior. E eu já sou madrasta, vodrasta, então eu tô muito feliz com você. Eu não quero que o nosso relacionamento seja prejudicado por essa minha necessidade de ter um filho. Uhum. E ele falou: não, amor, a gente vai tentar. Eu falei: eu não quero mais tentar. E eu fui no culto. Aí uma missionária falou assim: ó, tem alguém aqui que está gerando milagres. Uau. Na hora, Cris, eu senti assim: é comigo. E eu tava num processo. Só que a gente tem um período para fazer testes de gravidez. E eu falei assim: eu vou fazer antes. Eu vou fazer antes, eu não vou esperar, não. Ah, Porque eu senti algo diferente naquele dia. sim.
E aí não falei nada com meu esposo, ele foi, a gente terminou o culto, eu glorifiquei, eu falei, tomo posse, Senhor, e no outro dia, eu fiz o teste. Eu não, sabe quando eu já tinha feito milhões de testes, todos negativos, todos negativos. Uhum. E nesse processo, antes de eu falar o resultado do teste, Ah. nesse processo, Cris, sabe o que você ouve assim? Por que você não adota? Hum. Eu acho que Deus falou pra você que você ia gerar filhos, mas é espiritual. Hum. As pessoas, elas querem ajudar Deus a ser Deus, Sim, sabe? sim, Quando Deus, ele revela uma palavra, ele não revela mais ou menos. Ele te sim. dá exatamente. Aquela mesa cheia de crianças, Deus me prometeu essa Uhum. mesa Você cheia de crianças. visualizou, né? Eu visualizei, Deus me deu isso. E tem uma coisa que eu gosto, Dani, de falar, que é assim, quando Deus nos dá a visão, é porque ele já nos deu a provisão. Aleluia, por isso. Glória a Deus. É Porque eu, exatamente. criança, visualizava a minha mesa cheia de filhos também. Eu Então, visualizei o que eu vivo hoje. glória a Deus. Só que a gente vive um tempo do estalar de dedos, né? A gente chega em casa de carro, aperta um botão, o portão abre. Aperta o botão, o portão fecha. Se aperta o botão, o carro abre. E aperta dois botõezinhos, sai um café da cafeteira, né? E com Deus não é clicar nenhum botão. Não é o clique Exatamente. aqui, arraste pra cima. Com Deus não é, né, Não Dani? é, não é assim. Mas quando ele te dá a visão, cara, ele já preparou, ele já fez a provisão. Nesse momento, teve um virar de chave que eu não havia percebido. E as pessoas, quando você me É, falou, você já tem 30 anos, e cadê o nossa. filho? Chegar em reunião de família, todo mundo com filho, menos você. Todo mundo grávido naquela época, menos você. Uhum, E falar assim, e aí, o filho vem quando, hein? Tá na hora, hein? Já passou dos 30 pra titia. Essas piadas é cotidiano, é cultural brasileiro, sim, mas ninguém sabe a dor de quem de ouve. quem ouve. Eu tinha choros assim, crise de ansiedade, que só o meu marido sabe, Deus. Uhum, De tremer, de falar, Senhor, eu não quero pedir pra morrer de novo. Eu não quero pedir isso pra você de novo. uhum, Só que nesse momento que estava acontecendo tudo isso e que houve essa ministração, Cris, houve um romper que eu não havia percebido. Quando eu cheguei pro meu marido e falei assim, amor, eu sou tão feliz com você, eu não quero vivenciar perda de novo, tudo isso de novo. Vamos ficar assim. Nesse momento eu já tinha sido curada daquela. No meu livro eu falo assim, Cris, eu queria pegar Deus e falar assim, realiza, você prometeu. uhum, Você prometeu. aham, Não é assim. é, Eu tava nesse. E na hora que eu falo assim pro meu esposo assim, ó, eu sou tão feliz com você. É assim, eu estou abrindo mão do sim, meu maior sonho para ter uma vida com você do jeito que a gente tá agora. Servindo a Deus, vivenciando com as crianças que são suas. Eu tenho sobrinhos e tá tudo bem. Nesse momento, Deus tinha me curado e eu não tinha percebido. Dessa. É uma cura de querer acima de tudo, de todos, inclusive acima de Deus. Eu queria ser mãe acima de Deus. hum. Eu queria que ele fosse o meu ajudador, o realizador, mas eu não queria que ele fosse Deus. É o Deus gênio da lâmpada. Você Exatamente. esfrega, ele sai, quais são É porque se ele seus falar desejos? não, ele não vai ser Deus. Então, Se ele não me curar, ele não vai ser é o Deus. Deus que hoje em dia as pessoas estão customizando. Igual você Exatamente. customiza uma roupa, você vai lá e customiza o Exatamente. Deus ao teu querer, Eu né? quero uma casa. Se você não me der, você não é mais meu Deus, Mas vou eu para quero uma outro. casa assim, assim, assim. Ok de você, né? Eu falo isso para Exatamente. amigas que estão namorando, enfim, ou que estão viúvas e querem entrar num novo relacionamento. Fazer uma lista. Olha, Senhor, eu queria um homem assim, um marido assado, tal. Ok, mas se de repente sair um pouquinho daquilo que você escreveu e tá sendo uma providência de Deus, né? Às vezes a gente não Exatamente. entende o que é a providência de Deus na nossa vida, Não né, Dani? entende. Você E estava renunciando o milagre, eu cara. tava. Eu tava disposta, porque eu já não aguentava mais sofrer por aquilo. É, você estava fazendo igual Sara. É. Mata com Agar, vai. Nossa, falou tudo agora, até arrepiei. Eu me inspirava em Ana, mas eu estava agindo igual a Sara. Falei assim, Exatamente. ó, vamos pegar a Agar aqui, vamos fazer ela gestar o meu filho, porque já que É. eu não tô conseguindo, porque foi isso que Sara fez. Se você não conhece essa história, vai lá ver. Ela esperou uma mulher. Olha só, eu tava reclamando de esperar por 12 anos. Abraão esperou 100 anos.
Ela estava quase com 80 anos, né, Sim, sim, Sara. já não tinha mais, Não tinha fluxo menstrual, então, pela lei da natureza, acima não de 60 engravidaria acima mais. de 60 com certeza a Sara tinha. A gente não É, tem a idade sim, é 80 e certa. poucos. Aí o que que acontece? Eu estava querendo Ela dar um foi dar uma mão para Deus, né? é, é o que as pessoas queriam fazer, vai Sim. adotar, Olha, vai então. fazer isso. Não que eu sou contra a adoção, mas o propósito de Deus não era esse para minha vida. E aí, de fato, eu fiz o exame, tá, gente? Vamos voltar? De fato, eu fiz o exame e deu grávida. E eu fiz um sapatinho de crochê, rapidinho, antes do meu esposo chegar, fiz um bilhete, falei, estamos grávidos. Uau. E a probabilidade, quando você toma hormônio, é que seja mais de um, mais de dois, mais de três. E Deus não faz nada como a gente sonha. E o meu milagre, a minha bênção foi recalcada e Sacudida. sacudida. Quem é crente das antigas vai lembrar disso. Recalcada e sacudida. E eu estava grávida de gêmeos. Já, né, tinha o WhatsApp do médico, tudo certo. Ele já me mandou a guia para fazer os exames. E aí, quando meu esposo chegou, já estava tudo pronto. O sapatinho em cima da cama, o bilhete. E glória a Deus por isso, pela vida dos meus filhos. Eu sou mãe de gemelar. A gestação foi tranquila? Não, porque tem que gerar milagre o tempo todo, né? O nome do Senhor Uhum. tem que ser glorificado em todas as instâncias do seu processo, Sim, do seu milagre. Porque vai que eu, num momento ali, eu esqueço que foi Deus que fez, né? Porque foi a mão de Deus. sim. Foi a mão de Deus. E hoje eu sou mãe do Nicolas e do Vinícius. Eles, eles são mais do que milagres na minha vida. Eles me curam o tempo todo. Hum. Eles me curam de coisas que não foram eles que causaram, né? Eles me ensinam a amar muito mais eles do que a mim mesma, do que o meu ego, do que a minha aparência. Trabalho com aparência, mas eu ouvi uma vez meu Deus, toda hora eu bato. Eu ouvi uma vez, assim, ser mãe é o ato mais egoísta que existe na face da terra. Hum. Aí eu vou falar pra você, ser mãe é negar a nós mesmas todos os dias. Todos os dias. Implicitamente a gente se nega. Sim. Eu falo pro meu esposo que às vezes tem uma fruteira cheia de fruta, mas tem a fruta que meu filho, que é autista, mais gosta. Tem muitas, mas parece que se eu comer vai faltar pra ele. É uma Sim. coisa implícita que a É, mãe faz, deixar pro filho, é. né? A gente abre mão. A gente fala não pra alguma saidinha com a amiga porque vai fazer falta de nós dentro do nosso lar. Sim. Então, assim, Não, ser mãe é divino, ponto. ser mãe só fala isso quem não é mãe. É, E há exceções para a geração atual, infelizmente tem mães que são exceções, aí não é para todo mundo. O nome mãe, para mim, tem um significado hoje, um ressignificado muito forte. até porque você não teve sua mãe presente, né, Não, Dani? não. Hoje minha mãe é minha filha. Hoje a minha mãe é biológica, eu cuido dela, né, da forma que dá. A minha mãe, a gente teve um relacionamento de irmãs, então é totalmente diferente. Eu ressignifiquei a palavra mãe, sendo mãe. Sim. Exercendo a maternidade. Mas eu preciso falar uma coisa aqui, dai honra a quem tem honra. Em 2024, eu conheci a Cris e eu tava uma workaholic de primeira. Se você não sabe o que é isso, é aquela pessoa que dorme, acorda, sonha, trabalha, não come, só trabalha. Eu era essa pessoa em 2024. Você que me acompanha nas redes sociais, Daniele Mota Oficial, sabe que eu não saía de evento corporativo. Eu divulgava os meus negócios a todo tempo, a todo custo, abrindo mão do milagre. E o Espírito Santo estava me incomodando, Cris. Uhum. Então, aqui nesse podcast, hoje você ouviu sobre várias coisas aqui que acontece com a empreendedora. A Sim. gente quer fazer dar certo, a gente quer dar certo, a gente não se dá o direito de fracassar. Mas uma coisa que eu não me dou o direito de fracassar é como mãe. E mesmo a gente fazendo tudo, a gente pode fracassar ainda. Porque eles Sim. são seres humanos com livre-arbítrio e pode fazer escolhas, né? E a gente ora todos os dias para que não. Mas a gente pode fazer escolhas que às vezes não vai agradar nem a Deus nem a mim. Sim. E o que aconteceu em 2024? Eu conheci a Cris no evento A Mesa com Mulheres de Fé. Um beijo para a doutora Elisiana. E o Espírito Santo estava me incomodando. Você está abrindo mão do seu milagre. Você está terceirizando o interceirizável. A sua maternidade. Você tanto pediu. Eu coloquei criança na perua porque eu não podia ir, porque eu tinha que gravar. Aí contrata mais babá porque tem que fazer isso, porque tem que dar conta. E quem era a mãe, de fato? A mãe estava deixando o cargo mãe na gaveta
para colocar o cargo CEO Sim. é, Em evidência. em evidência. E aí a Cris ministrou pouquíssimo tempo. Foi a confirmação que eu precisava para que a chave virasse e a gente se conectasse tanto. Eu lembro disso. Ela ministrou e ela falou da jornada dela, que ela abriu mão no auge da carreira para ser mãe, de fato, levar criança à escola, e busca na natação, e ensina e ajuda nas atividades. E eu não estava fazendo isso, Cris. Eu não estava. Eu era mãe de 2 horas por dia. Colocar na cama para dormir. É muito pouco. O mundo oferece 360 graus todos os dias, assim, ó, de ofertas Sim. negativas do inimigo Sim. para consumir a mente do meu filho. E eu estava deixando. O ano de 2024, eu posso dizer que eu não fui mãe. Eu não fui mãe. Não fui a mãe que eu falei para Deus que eu ia ser. E Deus falou comigo naquela sua ministração. Tinha uma outra moça do meu lado. Eu falei assim: ela veio aqui para falar comigo hoje. Eu lembro que quando eu terminei e foi me dado 15 minutos para falar. E às vezes a gente sai de casa, eu falo sempre isso aqui, viu, Dani? Assim, às vezes você, em algum lugar, você empilhar cadeiras. Você acha que você não tá fazendo nada. Ou empilhar Exatamente. cadeiras, ou você receber alguém no culto, ou você ceder o lugar para alguém no metrô, ou dar um abraço diferente. São tão pequenos gestos que você acha que não vai fazer nada. E eu saí da minha casa, foi me dado 15 minutos para eu falar. E eu falei, meu Deus do céu. O que eu vou falar? E eu lembro que eu falei de Davi, que ele estava no lugar errado, não tá... Lembra disso? Você lembra, óbvio. E quando eu não tinha terminado de falar, eu tentei condensar tudo que eu queria falar em 12, 15 minutos. E quando eu terminei, eu já vi a Dani se movimentando e vindo na minha direção e falando: você saiu da sua casa para falar com a minha alma, com o meu coração. Exatamente. Aí saí desse evento, mandei 20 mil áudios para ela do quanto isso tinha impactado a minha vida e eu precisava mudar naquele dia. E eu mudei. Eu já tinha uma agenda completa até dezembro de 2024. Eu cumpri essa agenda. Alguns projetos que iam nascer, eu cancelei. Eu falei assim, eu tenho uma nova oportunidade agora. Não dá para mudar 2024, janeiro não dá. Sim. Mas agora, daqui para frente, eu consigo. Tirei as crianças da perua, comecei a levar, meu marido buscar, a gente participa mais, reconectamos essa essência. Eles só tinham 5 anos, gente. E eu já tava abrindo mão. E eles vão ser crianças só até os 10. E depois veio outro, né? Calma, que esse milagre tem que falar rápido. Esse vai ter que ser rápido, vai ter que ser express. E aí, Cris, eu retomei. Então, eu glorifico a sua vida, a doutora Elisiana, que nos conectou. E nada é por acaso. Sim. Né? Quando a pessoa fala assim, uma folha da árvore não cai sem a permissão de Deus, são essas conexões. Onde eu conheceria a Cris, onde o Espírito Santo usaria ela para me conectar com ela. Então foi assim, foi providencial. Teria que ser naquele dia. E aí, quando eu falo que Deus não faz nada do que pedimos ou pensamos, porque somos incapazes de imaginar o que Ele tem para nós. Então, o que Ele tem para sua vida, o que tem para nossa vida, o que tem para esse podcast, o que tem para sua ministração, para sua vida, para o seu projeto, é muito além. Amém. E aí eu engravidei, contei pro marido, foi festa, foi tudo lindo, voltando lá atrás. E um ano, em março, eles com 1 aninho e 2 meses, 3 meses, entrou pandemia. E eu tinha, o meu marido tinha indústria, eu ia pra indústria, os meninos ficavam com a babá de manhã, eu vinha pra casa. E aí eu fiquei em casa, na pandemia eu fiquei em casa. Eu tive o privilégio de ficar em casa. Maternar. Falei, não vou tomar anticoncepcional, porque eu tenho problema para engravidar. Então, não vou tomar anticoncepcional, porque eu fico muito agitada. Eu tô com 2 bebezinhos aprendendo a andar, aprendendo a falar. Então, tem que estar mais calma. Ok. Passou o time da pandemia, voltei pro escritório para trabalhar. Comecei a passar mal. Então, ficou acho que um recesso de uns 4 meses em casa, assim, full time. Só eu e as crianças, babá não podia entrar no condomínio, devido à contaminação. Fiquei só eu e os 2 bebês. E aí, eu voltei, Cris, pra empresa, depois de 4, 5 meses. As meninas puderam voltar para casa, voltei pra empresa. Aí, eu, como eu era dona, então eu podia ter essa flexibilidade de não ficar tanto tempo na empresa. Mas eu passava muito mal na empresa. Muito mal, Cris. E aí, resumindo, eu estava grávida de 5 meses, gente. Você já estava de 5 quando você... Quando eu descobri, eu estava grávida de 5 meses. É milagre? É milagre. Mas havia um milagre sobre esse, Cris. Então, eu descobri com 5 meses, o médico ficou desesperado. Tinha vários exames que a gente faz nos primeiros
trimestres que eu não tinha feito. Então, fui fazer o primeiro ultrassom. Eu vou resumir muito, mas o meu filho foi diagnosticado com uma doença, com vários diagnósticos no primeiro ultrassom. No primeiro momento que eu vejo meu filho, enorme já, mexendo, pulando, Uau. e eu fui no céu e fui no inferno. Então, foi um milagre gestar ele ali. E eu falei, Senhor, o Senhor não faz nada pela metade. Foi 40 minutos de ultrassom. Normalmente a ultrassom é 10, 20 minutos no máximo. Foi 40 minutos, fiquei na sala de espera e ela vem e me fala o diagnóstico, já me manda pra uma formação, um monte de coisas. Foi um desespero total. E a gente sai dali sem chão, com um livro de recomendações, que ele tem problema no coração, e faz um monte de coisa, Cris. Foi bem punk, não dá pra contar tudo aqui. E aí, teria que ter 3 podcasts para do milagre. Uhum. E aí, o que acontece? Eu morava num outro condomínio, eu tava no subsolo, assim, e eu fui em silêncio, chorando com meu marido até ele me deixar em casa. E Deus foi falando comigo. Deus foi falando comigo, eu falei, amor, Deus falou comigo aqui, e eu preciso que você ore comigo aqui agora. O céu se abriu dentro de um subsolo. Um fogo de Deus naquele... E não é eu não, tá, gente? Não é meu marido, não. É Deus, purinho, que ele queria usar essa situação para que chegasse até você. Agora que Deus ainda abre o mar, ressuscita mortos, Deus Aleluia. faz milagre ainda nos dias de hoje. Amém. Basta você crer de todo o seu coração. Cris, eu orei e na hora que a gente terminou a oração, assim, acabados, inchados. Foi umas 2 horas esse processo todo, né? E aí eu falei, Senhor, me deu um direcionamento. Não é pra gente falar o que a médica falou. Vamos correr atrás dos médicos. Nós só vamos falar quando o milagre acontecer. Deus vai curar o nosso filho. Amém. Que lindo. Ai, Cris, e aí eu fui no... Gente, Deus é muito maravilhoso na minha vida. Se um dia falarem de Daniele Mota, tem que falar que Deus fez na minha vida, porque não tem como falar de mim sem falar de Deus. E aí, Cris, eu fui na médica, eu tinha que retornar com 10 dias, com laudo, com vários papéis. Aí cheguei desesperada, de novo, chorei de novo. Foi assim, 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 ela examinou, falou que ele tem malformação e tal, e que pode ter isso no coração e tal, tal, tal. Aí ela abriu o exame na minha frente. O mesmo, que eu tenho vídeo desse ultrassom, como era o primeiro, a gente filmou tudo. E aí ela abriu o laudo. Ela falou assim, ela falou assim, olha, aqui tem um encaminhamento, né, pra você ir pra outra... esqueci o nome da médica. Obstetra. Obstetra. Porque eu sou obstetra normal, pra casas normais. E aqui tá mandando pra você pra obstetra com má formação. Que são mais especiais, tem mais acompanhamento, tal, tal, tal. Falei, tá bom. Aí ela pegou o laudo. Ela tinha um encaminhamento em cima e ela abriu o envelope. Quando ela abriu o envelope, Cris, ela falou, não tem nada aqui falando o que você tá me falando. Você acredita nisso? Mas você vai ter que passar com 4 especialistas. Aí eu passei no primeiro, seu neném é totalmente normal. Uau. No segundo, terceiro e o quarto falou assim, não vejo por que ela diagnosticou isso. Eu acho que ela errou. Eu falei, não, ela não errou. Ela falou e laudou o que ela viu. Mas Deus curou meu filho dentro da minha barriga. E aí, chegou o dia da gente falar. Era Natal já. Eu falei assim, eu tinha ceia com as filhas do meu marido, os netos do meu marido, minha mãe, minha cunhada. Falei, gente, antes da gente ceiar, eu preciso dar um testemunho aqui. O Yuri foi curado na minha barriga. Aí contei todo o processo. E só hoje nós podemos falar. Lindo, eu quero fazer uma pausa, porque isso você não tinha me contado, você deixou Eu pra me deixei, contar essa eu não aqui. sabia, ela não sabia. Eu não sabia disso. E eu tô impactada porque eu vim ouvindo uma ministração que fala exatamente isso. Você acredita? Acredito. Que Deus, ele está presente, mas ele se manifestar, cabe a nós a manifestação do Senhor. Quando você pegou ali, você desceu para o subsolo e você fez esse combinado com o teu marido, vamos fazer silêncio? Só nós dois. Quando vocês combinaram isso, ali Deus foi se manifestando, foi aliança, e Deus é Deus de aliança, Dani. Aleluia. As pessoas se esquecem disso. Exatamente. Deus é Deus de aliança, Ele quer
que a manifestação dele seja provocada. Exatamente. Como a mulher do fluxo de sangue. Ela só queria Jesus estava tocar. ali para todos, mas só ela foi tocar. E ele manifestou a E graça na fé dele. dela, nesse tocar, que as pessoas falam, mas por que ela foi tocar? Porque ela tinha fé, que só no tocar, ele não precisava nem olhar E para não ela. precisava nem tocar nele, era Só na orla. na orla das vestes dele. Então você fez isso, você foi a mulher do fluxo de sangue Glória a ali. Deus. Então às vezes a gente tá passando você tá ministrando para mim, tá? Amém. Isso tá ministrando ao meu coração, porque dessa parte da sua história eu não Não sabia. sabia. Isso é completamente novo para mim e tá reverberando muito Amém. positivamente no meu coração, eu imagino para quem está nos Amém. ouvindo. Então, e eu vim ouvindo isso no carro, cara. Olha isso. Então, Deus, ele está presente. Ele é criador do Amém. céu e da Amém. terra, ele está presente. Amém. Ele não tem problema em estar em nenhum ambiente, ele está presente. Sim. Mas a manifestação dele, nós provocamos a manifestação dele. Exatamente. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar a pés secos, é o Deus que está atuando hoje em 2025, gente. A gente se esquece disso, Esquece. né? A gente passa por tantos problemas, né? O mundo tá colocando as coisas muito fáceis e a gente pensa assim, então Deus também é assim. Uhum. E o que Deus ministrou comigo em tudo isso que eu vivi. Eu fiz um review da minha vida, assim, em segundos aqui pra vocês, em minutos pra vocês. Que cada processo é muito longo quando é ruim. Você já percebeu quando a gente tá numa praia, tomando sol, passa tão rápido as férias, não é? É. Mas quando a gente tá num processo de dor, de É. perda, de sofrimento, parece que é eterno. Sim. Então, esses momentos que foram 12 anos, Nossa, só você foi sabe. eterno. Esse momento do diagnóstico do meu caçula até o dia do Natal, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses apenas. E eu pensando assim, menos de 4 meses eu acho, que foi um pouquinho mais pra frente. Parecia que Eterno. parecia que era 9 meses e nada acontecia, sabe? Sim. Eu já tinha a certeza da cura. E aí, o que acontece nesse processo? A gente pensa que Deus está preparando o milagre. Mas, na verdade, o milagre está pronto. Ele está preparando a gente para Aham. tomar posse do milagre. Isso. Então, Cris, assim, eu anulei um pouco a Daniele profissional para que as pessoas tenham a oportunidade aqui de conhecer a Daniele cristã. A Daniele filha, a Daniele que Isso. chora. Uma vez, as pessoas me olham assim. As pessoas julgam, Cris. A pessoa fala assim, você tem que orar. Deus tá falando pra mim que você tem que orar. E aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, essa imagem empoderada tá falando que eu não sou crente, amor. Será que isso é bom pra mim? Porque mal sabia que eu não saio de casa sem orar. Aham. Eu não durmo sem orar. Não tô falando que eu sou santa, tá, gente? Mas é que às vezes as pessoas julgam. Aceita Jesus. É. A pessoa já tá com Jesus, ó, aliada ali com ele. Na intimidade. Alicerçada em fé. Mas as pessoas, às vezes, arrota santidade, julgando o outro. Então, assim, gente, graças a Deus, eu tenho amigas que falam, Dani, para um pouquinho, ora por mim. Porque como viu os milagres acontecendo... A gente serve de inspiração. Exatamente. E às vezes, não é nem... Eu falo assim, mas às vezes não é o que eu vou orar por você, vai acontecer. Às vezes é que Deus tá querendo que você ajoelhe aí. Sim. Aonde você tá. E manifesta a sua fé nele. Não sou eu, é ele. Então, o que Deus fez comigo foi porque eu me lancei, eu me derramei. Que foi o que eu acabei de falar aqui. Rasguei todo o meu ego. Ô Dani, deixar muito claro para quem está nos assistindo, né? Eu sempre deixo isso muito claro, que assim, a Bíblia é clara. Deus não faz acepção de pessoas. Exatamente. Eu tenho uma coleção, se eu fosse colocar num livro... né, Wagner? Escrever o meu livro. Se for colocar num livro os milagres da minha vida, não caberiam num livro de 200, 300 páginas, iria ficar um livro cansativo. E a gente esquece de pensar nos milagres do dia a dia, né? Respirar, acordar é um milagre, né? A maternidade é um milagre, tudo é um milagre, estar vivo é um milagre. Sim. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele não quer derramar milagres maravilhosos para eu vir aqui no podcast contar, na minha vida, na vida da Dani, da minha próxima convidada, e não fazer com você. Pra gente guardar no potinho.
Exatamente. Exatamente, é para que o Não. nome dele seja glorificado e se manifeste. Deus não faz acepção de pessoas. Então você Exatamente, tem uma Cris. coleção aí de milagres, Glória a eu Deus. tenho outro tanto de milagres, cada mulher que vem aqui que explana o seu milagre, mas isso está disponível para você, minha querida. É o que a gente acabou de falar, Deus, ele está presente em todos os ambientes. E quanto você faz Deus manifestar a graça dele na sua vida? Ele está querendo. Então, manifeste, chacoalha e movimenta o mundo espiritual através da sua fé, que é o que a gente fala aqui, que Exatamente. o café e a fé não pode esfriar, né? Exatamente. Tudo pode esfriar, o café não pode esfriar, ficar ruim, né? É, E a fé tem que estar sempre quentinha. E esquentar a sua fé é você ouvir uma história como essa sim. e provocar esse milagre também na sua vida, que Deus está prontinho, ele não faz acepção de pessoas. Conclui, Dani, que eu tô assim maravilhada disso que você falou do Yuri, que eu não sabia. Então, para quem Então, estava orando, para quem se lançou em Deus durante 12 anos, tentou o exatamente. suicídio por tudo isso. Olha só, né, fazendo um review mais Sim, aprofundado. A Dani, ela foi deixada pela mãe para ser criada com a avó. Ela estava me contando que a avó dela teve 14 filhos homens para depois ter a mãe dela, a última mulher. E a mãe dela, quando ela nasceu, entregou para a avó cuidar. Quando a avó pegou a Dani para cuidar, ela já estava cansada de criar filho. exatamente. Enfim, teve toda essa infância traumática. Então, hoje você vê a mulher que você usou o termo empoderada, eu nem gosto muito desse termo, mas assim, uma mulher de fibra, uma mulher forte, que hoje é empresária e que faz, que acontece, que lida com empresários o tempo todo. Quando a gente vê tudo isso, a gente não enxerga essa Daniele que está lá atrás, A frágil, né? a vulnerável que passou por abandono, por rejeição, por Exatamente. suicídio, né, Dani? Por Exatamente. lutas, orações não respondidas, orações que Deus demorou para responder. Então, minha amada, se você está assistindo tudo isso e internalizando essa história, isso é para você também, né? Não começou tudo Exatamente. bonitinho, tudo lindo, maquiada, né, Dani? Não, não. O nosso travesseiro conhece as nossas lágrimas, as nossas Sim. lutas, e aí conta E o das. Senhor colheu todas as lágrimas. E isso eu tentei resumir aqui num capítulo de Mulheres Improváveis. E eu trouxe para presentear você. O que eu contei aqui tem mais detalhes aqui Uhum. sobre os meus 3 milagres. Eu sou a Daniele, mãe de 3 milagres. E aqui no meu capítulo você vai poder entender um pouco melhor a profundidade do abismo que é a espera do milagre, né? Esperar o milagre Uhum. dói muito. Então, Cris, esse é um presente para você, para Que edificar. lindo. Aqui tem outras também, Eu lembro. mulheres que. Eu vou te contar, quando eu fui no evento que eu tive essa oportunidade de pregar lá, de falar, Hum, eu ouvi a doutora Elisiana falando deste livro, Mulheres Improváveis. E eu sim. falei, meu Deus, quando terminar o evento eu vou comprar. A gente jantou, né? Todas nós jantamos, fomos embora, eu não comprei. É porque Mas Deus sabia que eu ia trazer. Deus queria me presentear. Deus Aí, já ó. sabia que Que legal. você tinha que esquecer naquele dia para ser presenteada hoje. Obrigada, Então aí Dani, tem que honra. vários milagres, não só os meus, mas de várias mulheres improváveis Sim, e que possa edificar a sua vida. amém. Obrigada Obrigada, pelo querida. convite, eu estou muito honrada por partilhar esses milagres aqui. Obrigada, Dani. Que presente maravilhoso, porque eu conheci parte das mulheres que estão aqui Sim, nesse livro e estou sendo presenteada hoje, é uma honra. Dani, eu quero finalizar. Eu estou impactada com a sua história, claro que tem minúcias, né? Mas eu quero finalizar. Eu queria que você, hoje, a Dani, que passou por tudo isso, né? Um bate-pronto assim, rapidamente. Se você se encontrasse com aquela Dani que foi deixada com a avó, o que você falaria para ela? eu tenho 4 aninhos? 4 anos que eu me lembro. Não, eu fui deixada bebê. Fui deixada bebê. Você tem recordação dos Tenho, 4 para frente? tenho. O que essa Dani hoje, essa mulher que tá firme com Deus, que contou tudo isso, que passou por tudo isso, o que você falaria para aquela menininha, para Dani de 5 aninhos, 4 aninhos? Eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, mas principalmente porque você encontrou o grande amor da sua vida, que é Jesus. Que lindo, Dani. Eu tenho muito orgulho de ter me deixado apaixonar por ele. Eu tenho muito orgulho, porque eu poderia simplesmente ter dito: isso não é pra mim. Uhum, Eu disse isso a vida toda. A adolescente rebelde disse isso a vida toda. Eu jamais serei crente. sim, E Deus só pensa: já tenho você.
Ele já me tinha, Cris. Sim, Desde antes, desde o ventre da minha mãe, eu sim. já era dele. E serei por todos os dias da minha vida, Amém. até nos encontrarmos na glória. Amém. Que lindo. E se você deixa esse recado para essa Dani que se tornou essa mulher maravilhosa, e se você tiver que falar para essa mulher que está te assistindo, um, um recado final, algo assim, para encerrar a sua fala. As mesmas palavras, de forma diferente. Sim. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. Você vai ter aflição, mas você vai ter um colo protetor de um Pai que nunca te abandona Amém. para chorar e para te levantar todas as Amém. vezes que você cair. Amém, Dani. Deus abençoe. Te amo ainda mais. Ai, que Te linda amo ainda também. mais. A nossa Presente. conexão não foi em Amém. vão. Glória a Deus. Sensacional. Deus abençoe. Eu Cris. ministrei o seu coração e hoje você ministrou o meu. Amém. E se eu tiver que encerrar algo que eu para falar para você que está em casa, né, que ela já encerrou com chave de ouro, eu sempre bato nessa tecla, né, dessa agonia que Jeremias passava porque eles estavam no cativeiro da Babilônia. Então, às vezes, você está num cativeiro, né? Um cativeiro do quê? De um câncer, de uma doença, um filho nas drogas, um casamento que está falido, ou dívidas, eu não sei qual é o seu cativeiro, mas Jeremias ele se levanta desse cativeiro, ele olha o caos, né? E ele fala: opa, Deus foi aquele que cuidou da gente, Deus foi aquele que abriu o mar para a gente passar, Deus foi aquele que mandou o maná. Gente, esse Deus não mudou, tá? Tudo muda, o nosso cabelo muda, já cortei, já o seu era enrolado, hoje tá liso, a gente muda tudo. Deus é imutável, ele continua o mesmo Deus. Quando Jeremias se posiciona, ele olha para todo aquele caos, que hoje a sua vida pode estar num caos, mas ele fala: opa, peraí, teve um dia que eu me dei bem aqui, eu vi um pôr do sol, eu gerei um filho, eu pude ajudar outra pessoa. Tem bênçãos na sua vida para contar, minha querida. Tem coisas boas para você lembrar aí. Então, no meio do caos, ele se levanta e fala: opa, devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E aí eu amo finalizar com esse versículo, porque é assim, o que te traz esperança? Se eu devo trazer à memória o que me traz esperança, o que te traz esperança? Uma história dessa deve encher o teu coração de fé e deixar aquecido o teu coração de fé. Mas Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Minha querida, hoje, quando você abrir os teus olhos, tinha um pacote de misericórdia do teu lado te esperando. Se agarra nisso, é isso que deve preencher o teu coração de esperança. Saber que Deus ele é infinito nas misericórdias e ele não faz acepção de pessoas. Tudo isso que você acaba de ouvir aqui não foi porque a Dani é linda, maravilhosa e Deus escolheu ela para ser a queridinha. Tudo que eu já contei, das bênçãos que já aconteceu na minha vida, não é porque eu sou linda, fofa, maravilhosa, nada disso. Se posiciona. Mulher, se posiciona para que Deus manifeste a graça dele na tua vida. Muito obrigada por você ter ficado conosco até aqui. Lembre-se que o café e a fé não podem esfriar. Muito obrigada. Eu espero que você tenha amado esse episódio, assim como eu amei também. E se você sabe que isso fez bem para você, você já sabe o que você tem que fazer. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, porque o canal, o YouTube entende que outras mulheres precisam ouvir essas histórias. Você vai fazer isso crescer e reverberar em mais corações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima.